Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me. Sem Deus não dá, né? Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu passo aqui para deixar uma palavra que está em Lucas 11, do 24 ao 26. Para quem não me conhece, sou Cida Rodrigues e esse é o meu canal, o Fruto do Espírito Santo. Eu falo de Telêmaco Borba, Paraná. Então vamos lá. A estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado a encontrar varrida e ornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, pior do que ele. Entretanto, habita ali o último estado daquele homem. Se torna pior do que o primeiro. Todo ser humano que vive lá no mundo, gente, ele tem coisas ruins nele. Nós sabemos que tem. Isso a gente só vai enxergar quando a gente vem para a presença do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, ali a gente já recebe o Espírito Santo, né? Então, aquele espírito imundo tem que bater-se em retirada. Porque o Senhor nos lava, nos limpa, né? Nos purifica. E ali, quando nós descuida, qualquer um descuidozinho que nós fala, seja com palavra, lugares que andamos, coisas que fazemos, o Espírito Santo não vai em todos os lugares. Tem coisas que nós fazemos que o Espírito Santo não está contente. Ele vai fazer o quê? Sair. Ele vai sair. E aí, então, aquele que morava em você, topou a casinha limpa, ele vai querer voltar. E ele volta e traz mais 7. Você já reparou quando um cristão afasta dos caminhos do Senhor, como que ele fica? Se ele era um alcoólatra, ele volta a beber muito mais. Se ele era um usuário, ele vai, a primeira coisa que ele faz é voltar a usar. Por quê? Porque o Espírito Santo já não está mais ali, né? E o inimigo, ele controla o ser humano. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, muito mesmo, para não perder a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor. Tem lugares que vamos que o Espírito Santo não entra. Uma vez eu ouvi, tinha um menino que ele estava congregando na igreja onde eu congregava. Ele era um rapaz novinho, tinha 16 anos, ele era casado, mas não tinha muita ideia. E então ele aceitou Jesus ali, que ele entrava e saía, entrava uma hora ele estava servindo a Deus, outra não. E então, naquelas escapadas que ele dava, ele estava andando em lugares que não era agradável ao Senhor. E então o Espírito Santo falou para ele que ele andava com ele, mas tinha lugar que ele entrava que ele não podia entrar. Você já imaginou naquele lugar que ele entrou, que o Espírito Santo não entrou com ele, o que podia acontecer com ele? Eu não entendia quando eu era uma nova convertida, eu fui em um lugar para comprar algo, só que eu não sabia que este lugar lá era um disfarce, assim, um negócio, sabe? Um negócio de coisas erradas, eu não sabia. Entrei e comprei normal. E quando eu saí da calçada para fora, eu senti um arrepio do meu lado esquerdo. Gente, eu comecei a clamar o sangue de Jesus, porque eu achava que era alguma coisa ruim, né? E ali passou-se uns dias, eu na igreja, veio uma irmã, me abraçou, e essa irmã,
ela já não estava mais assim na presença de Deus. Ela estava indo na igreja, mas estava cometendo coisas erradas. Eu já tinha notado uma vez, mas eu não comentei com ninguém, porque eu até pensei que pudesse ser coisa da minha cabeça. E eu não queria estar julgando. Quando essa irmã me abraçou, eu senti o mesmo arrepio que eu senti quando eu saí daquela casa. Então eu falei, tem algo de errado com essa mulher mesmo. Era o Senhor, né? O Espírito Santo me avisando. E aí eu fui batizada. Com 7 meses que eu estava na presença do Senhor, eu fui batizada pelo Espírito Santo. Então a pastora falou para mim, você foi batizada com o Espírito Santo. De hoje em diante, ele vai te dizer aonde você deve e não deve ir. Aí então eu fui ligando uma coisa com a outra e fui entendendo o que acontecia comigo, né? E ali eu pude ver. Não é todo lugar que podemos entrar, meu irmão. Não é. Lugares que Deus não quer que nós vá, nós não podemos ir. E nós não podemos estar, como que se diz, deixar a nossa casa só, sem ninguém. Porque você imagina se um espírito imundo faz você cometer tanta coisa ruim, imagina 7. Imagine 7. Você pode observar que você olha, tem certo tipo de pessoa que você olha para ele muda, gente. Ele é uma pessoa diferente. Você nota que tem algo de errado com ele. Mesmo que você não tenha ali o discernimento para discernir, mas você vê que tem algo de errado com ele. E a feição da pessoa. Sabe que tinha uma pessoa que essa pessoa estava me torturando de uma tal maneira que eu estava perdendo a paciência. Eu já não estava mais andando no espírito, eu estava querendo agir na carne, criatura. Porque tem situação que deixa a gente aborrecido. Mas como eu estou aprendendo, o Senhor está me ensinando, eu já estou notando. Então essa pessoa, eu olhava para ela assim, menina, as feições do camarada voltava, mudava assim, sabe? Aí eu comecei a pensar, sangue de Jesus tem poder. E às vezes a pessoa acha que a gente não nota, né? Mas nota sim, a gente não pode falar, mas a gente nota que tem algo de errado. Então, meu irmão, esteja atento. Você que veio da presença do Senhor, não deixe o Senhor se afastar de ti, não. O Senhor afasta sim. Se nós está cometendo coisas horríveis em lista, o Senhor vai ficar ali? Não vai. Ele não vai, não tem como, né? Deus, ele peleja com nós até um certo tempo, ponto. Se nós não querer nada com nada, ele nos deixa, gente. Ele nos deixa à vontade. Então, seja sábio. Não fica de qualquer jeito na presença do Senhor, não. Porque nós temos que estar sendo instruídos pelo Espírito Santo. Não vamos deixar que o inimigo volte para cá querer fazer você fazer tantas atrocidades. Ah, mas você está culpando o seu inimigo? Não, muitas coisas que a gente faz é da carne da gente mesmo, mas tem coisa que é o inimigo que fica ali te oprimindo. Entendeu? É isso aí. Então, meu irmão, muitas das vezes você olha para uma pessoa e acha que ela tá cheia do Espírito Santo. Não tá, não. Né? Nem sempre o falar em língua quer dizer a presença do Espírito Santo. Quando eu aceitei Jesus, eu era muito simples. Eu achava que dentro da igreja só tinha joio, só tinha trigo, não tinha joio, só tinha ovelha, não tinha bode. Mas tem sim, tá? Tem o trigo e o joio. Infelizmente, não pode ser tirado, porque vai ter que crescer junto ali. E no dia da colheita, o Senhor vai separar o trigo do joio, né? É verdade, eu pensava que todo mundo falava em língua, tá? Era de Deus. Aí um dia Deus me mostrou, Deus me deu um sonho, acho que para falar, eu preciso avisar essa minha serva que não é como ela pensa. Então eu tive um sonho, eu chegava em uma tendazinha, uma barraca, sabe? E vi uma mulher lá, essa mulher estava lá e ela dizia para mim que ela estava presa ali, tinha uma mulher e um homem.
ela estava presa por aquele homem, que aquele homem, gente, era um espírito maligno. Ele apareceu como homem, mas ele era um espírito. Ele agia na área sexual. Era. Aí, quando ela me falou isso, eu fiquei com medo de sair correndo. Eu saía correndo e o homem atrás de mim, né? Esse espírito. E ele falava em línguas. Ele falava em línguas, gente. E eu corria. E eu clamava o sangue de Jesus, tem poder. Eu na frente, assim, e ele atrás. Ele não desistia de mim, não. Falando em línguas, sabe? Acho que ele queria me paralisar. E ele falava em línguas e eu clamava, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Eu corri, gente. E aí eu subi a um morro, tinha um alto lá, eu subi. E eu estava cansada de correr dele. Então eu pensei, não vou correr. Parei. E ele veio. E quando ele veio, eu disse, está amarrado no nome de Jesus. E eu via, como a gente vê aqui no mundo real, uma corda. Assim, ó, dava aquele nó, sabe quando você vai piar uma vaca que joga a corda, ela dá um nó e passa cá do outro lado, fez daquele jeito. E ele ainda deu uns 2 pulos com os pés amarrados, gente, para me pegar. Só que aí ele caiu. Para a honra e glória do Senhor, ele caiu. Foi derrotado ali naquele momento, né? E ele caiu e eu avistava um homem que estava assim perto, né? No sonho esse homem estava batendo acho que arroz. Aí eu falava para ele, perguntava como eu fazia para sair dali. E ele me ensinou e eu acordei. Então, nem todo mundo que fala em língua quer dizer que é cheio da presença do Senhor. O maligno também fala em línguas. Então, muito cuidado com a sua casa aí, ó. Não deixa que o maligno apossa-se dela. O único espírito que devemos deixar apossar de nós é o Espírito Santo. Que ele faça morada em nós eternamente, né? Nós temos que ousar pedir a Deus a sabedoria para ele estar nos direcionando, né? Então, meu irmão, não é de qualquer jeito, não, que você vai servir ao Senhor, tá? Você que está dentro da casa do Senhor e fazendo coisa errada aí, fazendo coisa errada, achando que ninguém está vendo mesmo. O povo pode até não estar vendo, mas Deus está, tá? Deus está. Você que dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra, você não está sendo fiel a Deus. E nós temos que ser fiel ao nosso Deus, tá? Ninguém é perfeito, mas nós temos que dar o nosso melhor. Estar sempre em oração e pedindo a misericórdia de Deus para Ele nos guiar, nos mostrar o que estamos fazendo de errado. Amém, meus irmãos? Esse é meu vídeo de hoje. Fica na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Tenha uma ótima tarde e que Deus o abençoe a cada um que passar neste vídeo. Em nome de Jesus.